Olá meninas, bem-vindas a mais um tutorial e eu hoje resolvi trazer uma maquilhagem para festas de fim de ano ou também para festas de casamento. É uma maquilhagem assim super glamourosa e cintilante. Decidi como cor o prata e o lilás. Se vocês não gostarem do lilás podem sempre substituir por um castanho ou por um preto, que a maquilhagem fica um pouco mais neutra. Mas pronto, é uma maquilhagem de festa, por isso eu decidi optar por estes tons bem brilhantes e bonitos. Por isso, se vocês querem aprender a fazer esta maquilhagem aqui, continuem a assistir. Eu vou utilizar esta aqui da MAC, o Paint Pot, no tom Soft Ochre. E com um pincelzinho vou retirar aqui o produto e aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Até aqui à zona da sobrancelha. E trazer também aqui um pouquinho do produto. Porque esta zona toda leva sombras, por isso temos que aplicar em todas as zonas, que é para não correr riscos que a sombra caia ao longo do dia e etc. Depois espalhar assim um pouquinho com o dedo produto. Então vou pegar na primeira paleta, eu vou utilizar a Naked e a sombra Naked também para começar a definir o meu côncavo. Pego um pincel de esfumar e vou aplicar aqui nesta zona toda do côncavo e esfumar ao mesmo tempo. Do outro lado igual. Agora com um pincel assim um pouquinho mais pequeno de esfumar e com esta sombra que é Faint da paleta Naked Basics, eu vou aplicar mesmo aqui na linha do meu côncavo, sem subir muito, sem mexer muito, só mesmo aqui nesta zona, para definir o côncavo. Do outro lado, claro, igual. Com a mesma sombra eu vou começar a criar aqui um cantinho com o mesmo pincel. Agora sim eu vou esfumar isto tudo com um pincel limpo. E vamos deixar ficar o côncavo em stand-by para depois terminar. Eu vou agora aplicar uma base de sombras. Esta aqui é da Maybelline, a Color Tattoo, e eu vou aplicar um prateado em toda a minha pálpebra móvel. Com um pincelzinho. Do outro olho, no outro olho igual também. Isto vai servir de base para a nossa próxima sombra. Como é uma base, não precisa de estar 100%, não é?
Por isso não se preocupem em estar a pôr assim muito direitinha. E pronto, agora sim vou aplicar a sombra. A sombra que eu vou utilizar hoje é da paleta Vice 2. Eu só estou aqui a procurar um pincel de sombra e aqui está. E eu vou utilizar esta sombra que se chama Shell Shock e é um prata. Tirar o excesso. E agora vou depositar aqui na base, ou melhor, por cima da base que criei no início anteriormente. E já está. Agora sim, vamos continuar aqui com o côncavo. E então eu agora vou aplicar um preto bem marcado. Eu vou utilizar para isto um pincel lápis, que é este pincel assim. Vou utilizar a sombra Crave da paleta Naked Basics. Então vou tirar assim um pouquinho. E vou começar a marcar bem o côncavo. Agora vou terminar aqui o cantinho do olho. Já puxando a sombra aqui um pouquinho para baixo. Depois eu vou e acerto isto. Aplicamos assim mais um pouquinho. E agora sim vou borrar aqui um pouco para cima do prata. E depois dar umas batidinhas para ficar um degradê dos dois tons. E agora vou fazer o resto no próximo olho. E o resultado é este assim. E agora vou pegar num pincel de esfumar e vou esfumar este preto todo que eu apliquei. Com muito cuidado, que é para não subir muito, nem descer muito. É só mesmo para dar um toque. E para a sombra não ficar assim toda marcada. Não é muito bonito de se ver. Agora sim vou aplicar um pouquinho de uma sombra castanha. Estou a fazer muito barulho com os pincéis. E vou aplicar a Buck da paleta Naked. Só estou a ver se acerto com a sombra. Vou tirar o excesso. E agora vou aplicar na bordinha do preto. Para ficar mais claro e para ficar um degradê mais bonito. Ficar assim. Vou agora iluminar abaixo da sobrancelha, para isso vou utilizar uma sombra bem clarinha. Vou utilizar a Virgin da paleta
Naked, tirar excesso e vou aplicar aqui mesmo no arco da sobrancelha, do outro lado igual. Assim. E depois, com o pincel que utilizei anteriormente, vou dar só aqui um retoque para esta sombra não tapar aquilo que eu andei a fazer há pouco, não é? Agora sim, vou limpar este canto aqui todo e vou marcar um pouco mais a sombra, para deixar assim mais marcadinha. E vou utilizar para isso uns cotonetes e vou só buscar ali o desmaquilhante. Então, com o desmaquilhante, vou limpar aqui um pouquinho. Vou utilizar o cotonete e agora vou limpar a sombra nesta direção assim. Tirar este preto aqui que caiu. E estes brilhos todos também. Do outro lado vou fazer igual. Limpar nesta direção assim para cima. Isto vai ajudar imenso na hora de fazer o delineado. Então, eu já retoquei aqui a base abaixo e agora vou passar para o delineador e depois terminar a parte de baixo. Hoje vou utilizar delineador líquido e vou utilizar este aqui da L'Oréal. Eu vou então fazer um eyeliner. Vou agora curvar as pestanas. E
aplicar máscara de pestanas. Vou utilizar esta aqui da Essence. Agora vou fazer a parte de baixo e depois sim vou aplicar as pestanas falsas. Então, para a parte de baixo vou começar por delinear o meu olho com lápis preto. Então... Agora vou aplicar a sombra, então vou utilizar este pincel lápis já sujo de preto que nós utilizamos no início. Não vou aplicar sombra nenhuma, vou utilizá-lo assim já sujinho. E vou começar aqui a esfumar o canto externo. Agora vou aplicar uma sombra aqui abaixo e vou utilizar uma sombra de cor hoje porque não quis que a maquilhagem ficasse assim tão básica e tão normal quanto isso. E vou aplicar esta sombra aqui, esta aqui, que é a Betrayal da paleta Vice 2 da Urban Decay. E eu adoro esta sombra, é uma sombra roxa com uns reflexos azulados, fica mesmo muito bonita. Então peguei, tirei o excesso. E vou aplicar mesmo aqui abaixo com um pincel pequenino. E agora vou com o pincel sujo puxar aqui mesmo abaixo do delineado, pegar mais sombra e fazer o outro lado igual. Isto é opcional, mas o efeito que eu quero é que este rosto seja bem visível. Por isso eu não vou aplicar máscara de pestanas nas pestanas inferiores, porque isso iria um pouco cobrir a cor. Para quem não está não está assim tanto à vontade a utilizar um tom assim super colorido, pode aplicar um pouco de máscara de pestanas preta que já vai cobrir o tom e não vai ficar assim tão vibrante como está agora. Por isso eu agora vou passar esse passo à frente porque eu não quero aplicar a máscara de pestanas porque senão iria cobrir um pouco mais esta cor e eu quero que esta cor se torne assim bem visível. Então, os olhos ainda não estão terminados, mas eu vou agora aplicar o corretor porque os passos seguintes têm que ser feitos já com o corretor aplicado. Eu gosto de aplicar o corretor quase em último caso e eu hoje vou utilizar o da MAC, o Prolongwear, com este pincelzinho da Real Techniques. E pronto, eu gosto de utilizar, como eu já estava a dizer, o corretor em último caso mesmo, só quando não há saída possível, porque eu gosto dele bem fresquinho, por assim dizer, e não quero que nenhuma sombra caia, porque eu tenho esta zona bastante escura, por isso se cair alguma sombra para ali vai logo evidenciar isso e eu não quero. Então vou aplicar aqui o corretor.
trazer aqui um pouco mais para baixo para dar uma iluminação nesta zona. E então agora vou utilizar este pó translúcido da Catrice. E quando eu aplico este pó, eu devo avisar que eu aplico muito pouquinha quantidade, porque é um pó que reage aos flashes e etc, penso eu, por norma sim. Nunca fiz questão disso, porque na verdade eu meto mesmo uma pouquinha quantidade, por isso nunca aconteceu algo de género. E então eu vou aplicar um pouquinho aqui nestas linhas de expressão, porque o corretor eu não quero que acumule ali. Agora vou iluminar o canto interno do meu olho para ficar assim com um certo charme e vou utilizar a sombra Venus da paleta Naked Basics com um pincel muito pequenino e então agora vou aplicar aqui nesta zona. E agora sim, com um eyeliner em caneta, vou utilizar este aqui da Essence. E então vou desenhar o cantinho interno do olho assim mais bicudo, porque eu gosto desse efeito nos meus olhos. E então eu vou agora dar assim um jeitinho. Vamos ver se eu consigo fazer assim um pouco de longe. Já está. Obviamente tive que dar um jeitinho de perto, porque o meu espelho está mais ou menos aqui nas minhas mãos e para fazer este pormenor aqui tem que ser mesmo ao perto, senão não corre muito bem. Agora vamos passar para a fase seguinte e então eu vou aplicar as minhas pestanas falsas. Eu hoje vou utilizar estas aqui da Ardell, que são as 101 Demi Black da linha Glamour. Então eu vou aplicá-las e já volto. Então eu já coloquei as pestanas e agora vou passar para o rosto enquanto elas ficam a secar. Vou começar por utilizar este bronzer da Avon e vou começar por aplicar este é um bronzer assim mais quente, mas é dos meus favoritos, porque dá assim um ar de bronzeado. Parece que fico um pouquinho mais morena, porque eu sou muito branca. E então eu gosto de aplicar primeiro este, e depois terminar com o bronzer de Balm, este aqui, Bahama, que é um bronzer mais escuro e mais castanho frio, por assim dizer. E agora vou aplicar com um pincelzinho de blush e vou aplicar bem aqui. E vou aplicar aqui um restinho e um restinho aqui nas laterais do nariz. Agora vou aplicar o blush. Eu hoje vou utilizar este que é o Twinkle Pink da Elf, que é assim um coral com uns brilhinhos, e vou aplicar
aplicar um pouquinho de iluminador. Eu hoje vou utilizar este aqui da MAC, o Soft and Gentle. E vou pegar num pouquinho e aplicar aqui. Com o dedo vou dar só mesmo umas batidinhas aqui no centro dos lábios. E agora vamos passar para os lábios. Vou começar por delinear os lábios com este lápis de lábios da Essence. O tom é o... deixem-me ver se eu encontro. 09 Nude. Ele já é um pouco antigo, por isso não sei se ainda há à venda, mas de qualquer forma eu mencionei aqui. E o batom que eu vou utilizar hoje é este aqui da Wet n Wild, que eu estou a gostar bastante, que se chama Bare It All. Que é assim um nude, mas é um nude bem acastanhado e o efeito fica bem bonito nos lábios. Eu vou aplicar agora e vocês já vão ver. Provavelmente a cor não ficou bem igual, porque eu tinha o lápis de lábios aplicado anteriormente, mas ele às vezes fica um pouquinho mais escuro. Agora, para um efeito mais profissional, eu vou aplicar um pouquinho de corretor aqui por baixo. Para dar a ilusão também que eles são um bocadinho mais volumosos do que são. Dar assim uma esfumadinha. Que é para não ficar notório que temos ali corretor, não é? E pronto, agora quem quiser pode optar por colocar um gloss por cima do batom. Eu decidi não aplicar porque eu queria uma boca quase apagada, num tom nude e mate também. Mas isso foi a minha opção, façam da maneira que mais gostarem. E pronto, este foi o resultado final da maquilhagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, por favor, não se esqueçam de clicar em gostei e de subscrever o meu canal também para mais vídeos. Qualquer sugestão de maquilhagem ou outra coisa qualquer, é só me deixarem um comentário que eu tentarei fazer o mais brevemente possível. E eu espero-vos no próximo vídeo. Até à próxima e bye! Beijinhos! E tenho aqui um monte delas para vos mostrar. Eu não vou mostrar todas, eu vou mostrar aquelas que são mais importantes. Em primeiro lugar, esqueçam este género de limas.